Cadê? Gravando. Vamos nessa. A gente está aqui, né, hoje para falar dos sofistas. Fizemos toda aquela trajetória do pensamento mítico pré-socrático, né, essa viagem, né, pelo tempo, investigando a consciência racional que acabou começando a suplantar a consciência mítica, né, na Grécia Antiga, que suplantou do ponto de vista das explicações e tal, mas que a sociedade grega antiga ela continuava absolutamente baseada na mitologia grega, né? Era a crença real, era a verdade absoluta de todo o grego médio, né? Então, as questões que passaram a surgir, né, que trouxeram esse ímpeto aí de um pensamento racional, de uma filosofia nova, né, de uma filosofia que se descolasse do pensamento mítico, né? E esses camaradas, eles buscavam um fundamento das coisas que existisse na natureza, né? Uma realidade que fosse explicada ou de forma dinâmica ou estável, né? Ou como queria o Heráclito, ou como queria o Parmênides, e eles queriam saber se as coisas eram por acaso ou por necessidade, né? Só que esse pensamento vai sendo construído ao mesmo tempo que vai sendo construído também a cidade grega, né? A grande Atenas, a cidade, a polis, né? Aquela cidade-estado que vai trazendo pouco a pouco as ideias de democracia, de cidadania, né? Que mostra, que apresenta ao mundo o teatro, né? A tragédia grega, né? O grande desafio ali dos heróis trágicos com o destino, né? Que quase sempre vencia os heróis. E essa sociedade que se forma é uma sociedade que acaba levando a um novo pensar, né? A uma nova forma de filosofar, né? A uma questão que acaba trazendo questões que são diferentes dessas tentativas de descobrir a origem de todas as coisas, como os filósofos pré-socráticos pensavam, né? Então eu vou ler aqui um pequeno texto do Rubem Alves, de um livro chamado A História da Filosofia da Ciência, que diz mais ou menos assim, né, sobre os pré-socráticos e a ciência. A ciência se inicia com problemas. Um problema significa que há algo errado ou não resolvido com os fatos. O seu objetivo é descobrir uma ordem invisível que transforme os fatos de enigma em conhecimento. Aqui, somos forçados a viajar séculos para trás, para os tempos em que nossos pais, os gregos, começaram a pensar sobre o mundo e a se fazerem as perguntas com que os cientistas lutam até hoje. Porque as perguntas que eles fizeram não admitiam uma resposta única e final. Era como portas que, uma vez abertas, vão dar numa outra porta, muito maior, é verdade, que, por sua vez, dá em outra porta, e assim sucessivamente, de forma indefinida. E aqui estamos nós abrindo portas com as perguntas que geraram as nossas chaves. Vamos seguir seu pensamento. Você já notou que a nossa experiência cotidiana, o que vemos, ouvimos, sentimos, é um fluxo permanente de impressões que não se repete nunca? Tudo flui, nada permanece, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, dizia Heráclito de Éfeso. A despeito disso, e aqui está algo que é muito curioso, nós somos capazes de falar sobre as coisas, de ser entendidos, de ter conhecimento. Nunca mais haverá nuvens idênticas àquelas que produziram o temporal de ontem. A despeito disso, serei capaz de identificar nuvens como nunca existiram antes e dizer que delas a chuva virá. Também nunca mais terei uma laranjeira como aquela que morreu de velhice, mas serei capaz de identificar uma outra da mesma qualidade e de prever quanto tempo levará para começar a dar seus frutos. Como explicar que o meu discurso sobre as coisas não fique colado às suas aparências? Parece que, ao falar,
eu sou capaz de enunciar verdades escondidas, ausentes do visível, expressivas de uma natureza profunda das coisas. Tanto assim que, quando falo, pretendo que estou dizendo a verdade, não apenas sobre aquele momento transitório, mas também sobre o passado e o futuro. Laranjas são doces, a água mata a sede, a estrela gira em torno da Terra, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estas não são afirmações sobre o sensório imediato, elas têm pretensões universais. Esta foi a grande obsessão da filosofia grega, estabelecer um discurso que falasse sobre a natureza íntima das coisas, que permanece a mesma em meio à multiplicidade de suas manifestações. A leitura da filosofia grega nos introduz, passo a passo, as diferentes fases dessa busca, a partir dos filósofos milesianos, aqueles lá de Mileto, que achavam que as coisas mantinham sua unidade em meio à multiplicidade, porque lá no fundo todas se reduziam a um mesmo suco, a uma mesma essência. Progressivamente, uma passagem desta posição se explica a unidade, que explica a unidade em termos de substância, para uma outra que considera que a questão fundamental são as relações e as funções. E aí a gente chega no pensamento sofista, no pensamento socrático, que são contemporâneos. O Sócrates, inclusive, é considerado um sofista naquele momento ali, né, apesar de travar um embate, né, contra a forma, contra a prática filosófica dos sofistas, que a gente vai ver hoje. Tá? Então, o pensamento original, né, dos pré-socráticos, que tentava lá descobrir qual era o fundamento de todas as coisas, se a realidade essencial é dinâmica ou estável, se as coisas eram por acaso por necessidade, migra, né, vai migrando ao longo do tempo para questões novas, para novas questões filosóficas, que eu vou mostrar aqui no slide, mas que são perguntas, as tais perguntas novas, né, dos pré-socráticos, dos sofistas, são justamente essas. Como é, essencialmente, o ser humano, como são, essencialmente, as coisas, o que é o conhecimento verdadeiro, como deve ser o governo da cidade, como devemos viver. Tá? A partir do século V, a atenção dos filósofos gregos sobre a physis, ou natureza, reduziu-se. Seu interesse principal passou a ser os seres humanos, especialmente as relações que se estabelecem entre si. A vida política, a vida social e com o mundo em geral, o conhecimento. Desenvolveu-se assim a filosofia clássica da Grécia Antiga, que marcou profundamente toda a história do pensamento e da cultura ocidental. Tá? Esses são os sofistas e uma prática muito comum entre eles, que era o discurso. Né? A estratégia deles era exatamente a oratória e a retórica. Para a gente entender isso melhor, é preciso conhecer um pouquinho da história. Vocês viram isso lá no 6º ano, quando tinham 11, 12 aninhos, mas fica muito longe, né, da memória. A aula de história não dispõe de tanto tempo assim para vocês pensarem e debaterem, né, e deglutirem bem essa história aí da democracia ateniense. Então vamos por aqui, pela filosofia, que a gente consegue chegar lá. Consideremos primeiramente o contexto histórico em que surgiu o pensamento clássico grego. Este coincidiu com o apogeu político, econômico e cultural das cidades gregas, produzido entre os séculos VI e IV a.C., período clássico da história da Grécia Antiga, especialmente de Atenas e de sua democracia. Até meados do século VIII a.C., Atenas havia vivido sob o regime monárquico, mas o poder do rei foi passando aos poucos para as mãos dos arcontes. Os arcontes eram os representantes da aristocracia ateniense, né?
que eram chamados de eupátridas. Eupátria, né? A ideia, a pátria minha, que comandavam o governo da cidade. Até meados do século VIII, esses eupátridas, aliás, até meados do século VIII, então, os atenienses viviam sob regime democrático, várias cidades-estados da Grécia continuaram vivendo sob regime monárquico, mas Atenas ampliou isso para uma aristocracia e, posteriormente, transformou essa aristocracia numa democracia. Tá? Entre e 6 a.C., diversas reformas promovidas sucessivamente por Drácon, Solon e Clístenes, que eram os governantes, eram chamados de tiranos, né? Mas tirano era sinônimo na Grécia de governante. Foram criando novas formas de governar, que se guiavam basicamente pelo princípio da isonomia. O que é isonomia? Isonomia é justamente ter os mesmos direitos perante a lei. Né? Isonomia é que o cidadão possa ter exatamente os mesmos direitos do outro. Né? Então, assim nascia a democracia ateniense. A partir do século V, sob a liderança de Péricles, né, um outro tirano, essas reformas políticas aprofundaram-se e Atenas atingiu grande esplendor, tanto no campo econômico como cultural. Nessa cidade viveu, ou passou por ela, boa parte dos mais destacados artistas e intelectuais da época, vindos de diversas partes do mundo grego. Eram dramaturgos, arquitetos, escultores, historiadores e, obviamente, filósofos. É preciso ressaltar que... Acho que temos aqui. Não temos aqui? Achei que tínhamos aqui. É preciso ressaltar que, no entanto, várias diferenças entre as democracias atuais e a antiga democracia ateniense haviam. Apenas uma pequena parte da população masculina adulta era reconhecida como cidadã em Atenas. Além disso, tratava-se de uma sociedade escravista. Portanto, escravos, mulheres e jovens menores de 21 anos e metecos, que eram os estrangeiros, como eram chamados na Grécia, mesmo residindo em Atenas, não participavam dessa vida democrática. Tá? Então, a vida democrática só era permitida ao tal do cidadão. E esse cidadão era nascido em Atenas, maior de 21 anos, detentor de algumas posses. Por outro lado, apesar dessas limitações, a democracia ateniense era uma democracia direta. Isto é, cada cidadão tinha não apenas o direito ao voto, mas também o direito à palavra. E as discussões se davam na chamada Ágora, principal praça pública da cidade, onde todos os cidadãos se reuniam em assembleia. É mais ou menos tipo aquela pracinha com coreto, que todo mundo já deve ter visto, só que é um coretão, né, grandão, e as pessoas iam lá, né, os cidadãos subiam naquele palco e iam discutir, discursar, propor coisas, dar opinião sobre outras propostas. É bem igual a essa imagem aqui da abertura. Tá? A Ágora com alguém em cima falando para os outros todos. Enquanto o interesse dos primeiros filósofos gregos era o universo, a unidade e a diferença, e as grandes questões, o interesse maior dos sofistas era o próprio homem e seu comportamento. Em vez de procurar uma grande verdade, os sofistas estavam mais interessados no mecanismo que permitia ao homem fazer coisas para si. Isso os levou a ensinar as pessoas a escrever, a discursar e a ganhar disputas judiciais graças ao uso de paradoxos e argumentos muitas vezes deturpados. Assim arranjaram problemas em Atenas por estarem incutindo maus hábitos, né? Mas fizeram bastante sucesso entre as pessoas daquela época. Isso me remete ao mundo atual, né? Vamos chegar nesse lugar aí, nesse momento da aula, mas que eu acho que tem uma proximidade muito grande com o que está acontecendo hoje, né? Eu cheguei à conclusão de que a gente está vivendo um momento muito similar ao momento dos sofistas, em que o poder de argumentação,
que a capacidade de oratória, que o discurso puro e simples, né, sem importar muito a essência da discussão, do debate, acaba se impondo, né, sobretudo nas mídias sociais, né, nos WhatsApps, Facebooks e nos YouTubes da vida. Os sofistas se compunham de grupos de pensadores na Grécia Antiga que viajavam de cidade em cidade, realizando discursos públicos para atrair estudantes de quem cobravam taxas para oferecer-lhes educação. Eu estou fazendo essa brincadeira em todas as aulas, eu acho que eles deviam cobrar pouco, e aí, por cobrarem pouco, acabaram gerando uma espécie de maldição para o professor assalariado que ganha pouco, né? Mas não deve ser verdade, não, porque tem um Hípias lá que ficou rico, né? Enfim, que é um desses sofistas mais conhecidos, né? Desse modo, em assembleias, propiciando a participação de um número maior de habitantes na discussão sobre temas práticos e públicos, a instituição democrática ateniense favoreceu também o desenvolvimento de uma cultura que valorizava o uso da palavra e da razão. As habilidades argumentativas e dialéticas dos cidadãos tornaram-se um bem cada vez mais apreciado. E foi nesse contexto que apareceram os sofistas e o Sócrates, né? E eu imagino que essas habilidades tenham se tornado coisas tão sofisticadas, tão interessantes. Aliás, sofisticado vem de sofista, tão interessantes, o jogo de palavras, a capacidade, porque tem virado um modismo. Sabe quando uma coisa vira moda, assim, todo mundo quer fazer daquele jeito, todo mundo fala daquele jeito? Eu tenho a impressão, assim, tentando, né? É exercício de chutômetro, mas eu fico me imaginando lá naquela época e eu acho que era um pouco isso. Todo mundo tinha um certo maneirismo para falar, queria falar de um jeito mais empolado, com uma capacidade de produzir um conhecimento maior, ou aparentar um conhecimento maior, mesmo que não tivesse de fato, né? Os sofistas, em geral, pertenciam à periferia do mundo grego. Eram professores viajantes que vendiam seus ensinamentos, empregando a exposição ou o monólogo como método de ensino. Conforme o interesse dos alunos, davam aulas de eloquência e de sagacidade mental ou ensinavam elementos úteis para o sucesso nas atividades públicas e privadas. Alguns deles diziam-se mestres em qualquer assunto, desde a arte de fazer sapatos até a ciência política e de como viver bem na polis grega. Por isso eram chamados de sofistas, que significa, né, em grego, originalmente, grande mestre ou sábio, né? Segundo alguns estudiosos, os ensinamentos dos sofistas... Estou indo mais rápido do que o slide. Segundo alguns estudiosos, entre os ensinamentos dos sofistas, destacavam-se aqueles que tinham como principal objetivo o desenvolvimento da habilidade da argumentação, além do domínio de doutrinas divergentes. De acordo com essa interpretação, eles buscavam transmitir a seus discípulos todo um jogo de palavras, raciocínios e concepções úteis em um debate para driblar as teses dos adversários e convencer as pessoas. O momento histórico vivido pela civilização grega, uma época de lutas políticas e intenso conflito de opiniões nas assembleias democráticas, favoreceu o desenvolvimento desse tipo de atividade em Atenas. Por isso, muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica ou a oratória. Viu que eu falei, né, do modismo, né, da percepção de que todo mundo precisava aprender, ou todo cidadão, né? Todo cidadão precisava aprender a se expressar bem para ir lá e tentar convencer, tentar fazer com que as suas opiniões, com que a sua... essa palavra, opiniões, né? Porque acaba sendo uma época em que a opinião vai acabar, em função desse jogo de palavras todo, a opinião vai acabar ficando mais importante do que o conhecimento da verdade, né? E essa é a maior crítica que se faz aos sofistas. Por isso, muitos cidadãos se sentiam a necessidade de aprender a retórica ou a oratória para conseguir persuadir as pessoas em assembleias e, muitas vezes, fazer prevalecer seus interesses individuais e de seu grupo social. Tá ali uma parte, retórica ou oratória, é exatamente a arte de falar e argumentar em público. Tá? Se os sofistas
buscavam vários pontos de vista, os filósofos buscavam verdades. Essas características dos ensinamentos dos sofistas favoreceram o surgimento de concepções filosóficas relativistas sobre as coisas. Assim, a verdade seria algo relativo ao indivíduo, a um momento histórico, a um conjunto de fatores, circunstâncias e consensos dentro de uma sociedade. E aí, no final de contas, fica aquela dúvida, né? Eles eram heróis ou eles eram vilões? Como vimos, o termo sofista teve originalmente um significado positivo. Entretanto, com o decorrer do tempo, ganhou o sentido de enganador ou impostor. E vamos ver essa origem, o porquê que acontece essa transição. Devido, sobretudo, às críticas de Platão, cujo pensamento, vamos ver, eu acho daqui umas 2 ou 3 aulas. Desde então, considerou-se a sofística, ou a arte dos sofistas, apenas uma atitude viciosa do espírito, uma arte de manipular raciocínios, produzir o falso, iludir os ouvintes sem nenhum amor pela verdade. Tá? Pausa para o entendimento de verdade. Né? Verdade, em grego, se diz aletheia, que significa manifestação daquilo que é, o não oculto. Né? Para a religião, seria o mesmo que a revelação. Né? Para as religiões todas tem esse momento da revelação, né? Em que a verdade se apresenta. Então, a ideia da verdade grega, né? Do sentido grego, a aletheia, a manifestação daquilo que é, né? Aquilo que não está oculto, é essa busca que vai ser muito, muito potente na fala, né? Do pensamento socrático, né? Que é a busca por uma verdade racional, que não está nem no mundo mitológico e nem está num debate inconsistente sobre qualquer coisa, como os sofistas propõem. Né? E a aletheia, ela está em oposição a pseudo. Então, pseudo é uma palavra que a gente usa muito hoje. Né? Pseudo é falso, é o falso, que é aquilo que se esconde, aquilo que ilude. Né? A gente vive uma sociedade hoje, sociedade contemporânea, repleta de pseudos intelectuais, de pseudo-milionário, de pseudo-político, de pseudo-estudante até, de pseudo-professor, tem pseudo de tudo. Né? Aquele cara que finge que é o que não é, aquele cara que te engana. Né? Na internet está cheio disso. Né? Você tem aí uma série de youtubers, uma série de professores, de caras que dizem que vão te ensinar a ficar rico, né? Nunca foi tão fácil ficar rico no mundo, né? Se você depender da lógica, por exemplo, da internet, você vai ter essa certeza que você só não ficou rico até agora porque você é otário. Porque a gente, todo dia, quando abre um vídeo, quando vê alguma coisa na internet, a gente é jogado numa série de propagandas e comerciais que ficam dizendo para a gente que é muito fácil, que é só fazer assim, que é só fazer assado, que se você investir nisso, investir naquilo, você está rico. Isso é um pseudo-economista, isso é um pseudo-oráculo de uma verdade que não existe, né? Não é assim. Pode até funcionar com uma pessoa, mas não vai funcionar com 99% das pessoas. Né? Então, assim, a grande acusação aos sofistas na época é que eles pareciam não buscar a aletheia, que era uma necessidade filosófica importante, né? Que eles contentavam-se com os pseudos, ou seja, contentavam-se com essa lógica enganosa, né? Que eu particularmente acho muito parecido, muito similar ao que a gente tem visto hoje, né? Um mar de verdades, todo mundo tem uma verdade. Todo mundo lança alguma verdade inexorável, uma verdade incrível na internet, né? E aí vai parar no grupo de WhatsApp de sei lá quem, e aí vai parar no Facebook, e vai parar numa lacração qualquer no Twitter, e aí vira uma bola de neve, e daqui a pouco chega na gente, que se protege um pouco mais, e a gente começa a duvidar que aquilo possa não ser verdade, e é uma loucura, a gente vive um pandemônio
de informações inverídicas e tratadas como verdade, né? Que são tão somente sofismas. Por isso, hoje se utiliza a palavra sofisma, derivada de sofista, para designar um raciocínio aparentemente correto, mas que, na realidade, é falso ou inconclusivo, geralmente formulado com o objetivo de enganar alguém. Entretanto, abordagens mais recentes sobre a atuação dos sofistas procuram mostrar que o relativismo de suas teses fundamenta-se em uma concepção flexível sobre os seres humanos, a sociedade e a compreensão do real. E esta não pode, portanto, ser reduzida a um único sistema. Assim, não existiriam valores ou verdades absolutas. Tá? Essa é uma ideia que está por trás dos pensadores sofistas que a gente chegou a conhecer, né? Protágoras, Górgias, Hípias, Trasímaco, né? Mas principalmente Protágoras e o Górgias. Essa ideia de que não há verdades absolutas. Ela acaba sendo um pensamento muito caro para a sociedade contemporânea, a partir da teoria da relatividade do Einstein, a partir da antropologia, né? que vai descobrir assim que tudo muito relativo no mundo, né? Que vai descobrir que as culturas elas são diferentes e que vai propor, né? Que elas tenham seus padrões evolutivos próprios, que ninguém deve comparar uma cultura com a outra em termos evolutivos, porque cada cultura tem a sua própria história, tem o seu próprio ethos, tem a sua própria forma de se desenvolver, né? Por mais que a gente já esteja nesse momento, no século XXI e tal, muito misturado, né? A ideia de aldeia global é uma ideia de que nós vivemos todos numa aldeia global. Quando a gente for falar de filosofia contemporânea, a gente vai falar mais disso, ou na sociologia, provavelmente vocês vão falar disso também, mas essa ideia de aldeia global é um pouco enganosa, porque a gente tem essa percepção por conta de 2,5 bilhões de pessoas que usam o Facebook, de sei lá quantos bilhões de pessoas que usam calça jeans, de sei lá quantos bilhões de pessoas que têm televisão, celulares e tal, mas você tem em cada região do mundo culturas diferentes, formas diferentes de se expressar, crenças diferentes, né? Se fôssemos unicamente uma aldeia global, por exemplo, nosso senso religioso seria mais ou menos igual, a gente não teria tantas diferentes religiões, tantas diferentes línguas, tantas diferentes etnias, tantas formas diferentes de se relacionar, né? Só um exemplo bem bobinho, aqui, quando a gente encontra alguém, né, em tempos de não pandemia, a gente dá 2 beijinhos, né? Um homem e uma mulher, normalmente. Quando você vai a São Paulo, que é aqui do lado, você dá 1 beijo só. Quando você vai, não sei se é em Minas, também não sei se é em Minas inteiro, né? Minas é imenso, você, em algumas regiões dá 3 beijos. Então, assim, só esse exemplozinho bobo, simples, mostra como algumas formações são diferentes. Tá? É importante destacar, por último, que não existe uma doutrina sofística única. O que há são alguns aspectos comuns entre as concepções de certos sofistas, como Protágoras, Górgias e outros, o que permitiu serem considerados um conjunto ou corrente. Tá? Então, vamos aos sofistas em particular. Górgias, Hípias, Protágoras, Trasímaco são aqueles que a gente conhece, porque nos falaram deles na obra do Xenofonte, na obra do Platão, principalmente. Protágoras e Górgias foram muito longevos, o Górgias extraordinariamente longevo, viveu 107 anos. Suponho que tenha sido o filósofo que mais tempo tenha vivido na história, mas viveram bastante e deixaram coisas escritas. Os outros não deixaram nada, mas são muito citados, muito referenciados na obra do Platão, principalmente, mas também na obra do Xenofonte. E aí a gente fala deles por intermédio deles dois, mas do Platão e do Xenofonte, que não gostavam, né? que compactuavam com o pensamento socrático, na verdade, né? Discípulos que tinham sido dele.
Protágoras vai ser responsável pela frase basilar do pensamento sofístico. O homem é a medida de todas as coisas. Isso significa muito, assim, porque se por um lado significa que tudo é relativo, cada indivíduo é um microcosmo, como dizia o Demócrito, mas cada indivíduo tem uma verdade própria, sua, que é algo que ele vai defender. Por outro lado, ele inaugura uma ideia que me parece importante pra caramba, que é a ideia de que você é responsável pelo seu próprio destino, né? E notem, vocês vão ver daqui a pouco, mas ele só podia fazer isso se ele fosse um descrente, né? Porque ao não acreditar na existência dos deuses, ou pelo menos ao supor a não existência deles, ele pôde não pensar no destino como uma divindade, né? Que era exatamente como pensavam os gregos da época. Esse é um detalhe do Protágoras, né? De um pintor chamado Giuseppe de Ribera, que está lá no museu em Atenas. O filósofo viu-se obrigado a deixar a polis ateniense quando passou a afirmar que não é possível saber se os deuses existem. Eu tirei esses trechos todos de um livro, é um livro didático, inclusive, chamado Fundamentos da Filosofia, do Gilberto Cotrim e da Mirna Fernandes, que vocês devem, inclusive, ter. Se duvidar, vocês receberam esse livro no passado. Né? Se estiverem curiosos, essa é a unidade 3. Nascido em Abdera, a mesma cidade natal de Demócrito, Protágoras, que viveu ali mais ou menos 70 anos, entre 480 e 410 a.C., é considerado o primeiro e um dos mais importantes sofistas. Ensinou por muito tempo em Atenas, tendo como princípio básico de sua doutrina a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Por essa frase ter chegado a nós, isolada de seu contexto, teve várias interpretações. Buscando uma síntese entre elas, podemos dizer que Protágoras afirmava que o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber que é. A realidade é relativa a cada um, indivíduo, grupo social, cultura, ou seja, depende de suas disposições, concepções, modos de ser e de viver. Não se pode saber se há uma realidade absoluta. Desse modo, o mundo é como os seres humanos o interpretam, constroem ou destroem, múltiplo e variado, que é uma visão coincidente com a visão do Heráclito, né? O pré-socrático lá, que fala do mobilismo permanente, que tudo está sempre se mexendo. A filosofia de Protágoras sofreu críticas em seu tempo por dar margem a um grande subjetivismo. Tal coisa será verdadeira se para mim parecer verdadeira, mas será falsa para outro que a veja como falsa. Assim, qualquer tese poderia ser encarada como falsa e verdadeira ao mesmo tempo, dependendo da ótica de cada um. Essa visão relativista da realidade também ameaçava o projeto metafísico de conhecer os fundamentos do real, como esboçaram lá os pré-socráticos antes. Ou mesmo a essência das coisas, como defenderiam durante e depois Sócrates, Platão e Aristóteles. Despertando, por isso, grande oposição. Tá? Em Atenas, o Protágoras, mesmo assim, né, mesmo sendo tendo muita gente pensando, sendo contrário a ele, foi muito admirado. E talvez tenha sido o primeiro filósofo a receber dinheiro em troca de ensinamentos. Pelo menos fica a lenda de que foi ele. Segundo seus pensamentos, baseados no ser, o homem é a medida de todas as coisas e, portanto, deve desenvolver seus pensamentos e opiniões. E assim, através de seu subjetivismo relativista e individualista, ensinou seus seguidores a construírem seu mundo e serem produtores de sua história e destino. Viajou por diversas cidades gregas, ensinando cerca de 40 anos. Essa parte que eu grifei, né, ensinou seus seguidores a construírem seu mundo e serem produtores de sua história e destino, é o que talvez me leve a achar importante a gente ter essa aula sobre os sofistas. Né? Além da percepção de que o mundo atual é um mundo muito, muito parecido com esse mundo sofista, com esse pensamento que é um festival de opiniões bem argumentadas, essa ideia de
seguir o mundo, né, de construir seu próprio mundo, ser produtor da sua história, é uma ideia muito contemporânea, é uma ideia atual pra caramba, assim, vocês são levados a acreditar nisso o tempo todo, né, a gente busca justamente isso, e isso só é possível, né, no caso dele aqui, na época, porque ele era um homem cético, porque ele não acreditava na existência dos deuses, né, então, ao não conseguir, ao duvidar da existência desses deuses, ele passa a acreditar que o destino depende de você mesmo, né? E a gente faz da educação esse lugar, né, o tempo todo, que propõe a vocês, adolescentes, né, jovens adultos, tal, que vocês construam o seu destino, que vocês sejam capazes de produzir a sua própria história, né? E aí eu acho que o sofista recebe uma espécie de absolvição histórica ao construir esse tipo de pensamento. Pensamento que vai ficar apagado ao longo de boa parte da história da filosofia, né? Porque o pensamento aristotélico, o pensamento pós-aristotélico, né? Os helenistas, o pensamento medieval, o romano medieval, até a era moderna, não dá conta dessa ideia de que cabe a nós construir nosso próprio destino. Para vocês terem uma ideia, o primeiro a falar em que a desigualdade é algo social vai ser o Rousseau, já no século XVIII. Então, olha o tempo que demorou para a gente desistir de acreditar que as desigualdades sociais, ou melhor, que as desigualdades não eram coisas dados da natureza, né? Que não era natural eu nascer pobre, que não era natural eu nascer longe, que tinha um componente social das grandes cidades, que tinha um componente social muito forte nisso, e que a gente tem a capacidade de transformar, tá? Só por isso aí já valeu. Um agnóstico era um agnóstico, né? Um homem cético, duvidando da existência dos deuses, fato que o levou a ser perseguido, processado, condenado e rechaçado por muitos. Por isso teve muitas obras queimadas em praça pública, como é hábito, né? Como é habitual, ou como o livro, que é onde estão os registros, né? Do pensamento, né? Os registros. Agora a gente tem aqui essa ferramenta audiovisual, mas o livro ainda é o lugar que a gente tem a sensação de que a sua obra está eternizada, né? E como que na história isso aconteceu, né? Sempre Stalin fez isso na Rússia, o Hitler fez isso na Alemanha nazista, o macartismo nos Estados Unidos queimou livros, a sociedade, sempre que entra em pânico, né, com alguma novidade, acaba tomando essa decisão tão ruim, né, porque tão perigosa, porque ela quer, na prática, apagar a história. Após esse evento, ele se muda para Sicília, no sul da Itália, e vai morrer ali por volta de 410 a.C. E o outro grande sofista, que normalmente são só eles dois que a gente estuda, o Gorgias de Leontini, que é, como eu falei no começo da aula, o mais longevo dos filósofos que se tem notícia. Ele viveu de 487 a 380 a.C. Foi um dos grandes oradores da Grécia, e ele afirmava que um bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. As estratégias e habilidades dos filósofos sofistas, elas, além de ter eco na sociedade contemporânea, elas são muito utilizadas, são largamente utilizadas no direito, né? O advogado, ele se vale muito desse poder de argumentação. Quem é o melhor advogado? O melhor advogado é aquele que argumenta melhor, mesmo que, eventualmente, ele não tenha razão, mesmo que, eventualmente, ele não seja capaz de provar a inocência do seu cliente, né? Se ele consegue, se ele tem um poder de argumentação, se ele tem a capacidade de construir narrativas que convençam, isso não quer dizer que elas sejam verdadeiras, ele está sendo o melhor advogado possível. Então, ele está usando uma estratégia que é absolutamente sofística, né? Ele está se valendo desse método, da oratória, da retórica, da argumentação, capaz de convencer, como dizia o Gorgias,
um bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Platão dedica um de seus diálogos a Gorgias, criticando o estilo, a persuasão e os paradoxos utilizados pelo filósofo. Os pensamentos de Gorgias estiveram centrados nos temas do subjetivismo, do relativismo, do asceticismo e do ceticismo absoluto. Assim, ele se demonstrou cético em relação à ciência e à razão. Em relação ao relativismo subjetivo, aplicado à sua filosofia, Gorgias afirmou: o que parece a mim é para mim, e o que parece a ti é para ti. Muito parecido com o que o Protágoras, né, fala a respeito de o que parece verdade para você é verdade, o que parece verdade para mim é verdade. Então, eles estão dialogando ali, falando mais ou menos a mesma coisa. Agora, o que mais me assusta, que é aquilo que eu falei do grupão de WhatsApp no começo da aula, é essa afirmação aqui do Gorgias. Diz ele que tudo é falso, não existe nada além de opiniões pessoais sobre a realidade externa. Gente, a sociedade contemporânea, a sociedade de hoje, né? Contemporânea é um tempo muito largo, né? Que vai lá desde o final do século XIX até agora. Não, acho que é o século XIX até agora. Mas hoje, o século XXI, né? Esse momento de 2010 para cá, em que a internet toma conta das vidas de todos nós, em que as redes sociais se tornam as maiores empresas do planeta, né? As mais bem avaliadas, as mais caras, as maiores ações, os maiores milionários do planeta são empresários de internet. O que a gente mais vê é opinião falsa, é opinião pessoal, debates absolutamente inócuos, improdutivos, são discussões intermináveis em redes, né, como o Facebook, como o Instagram, o Instagram acho que não tem discussão, mas enfim, como essas redes todas que a gente conhece, aí, Twitter e o próprio YouTube, né, quando você vai ver lá os vídeos, se você for olhar os comentários, nossa, eles são enlouquecedores, assim. Tem muita gente, inclusive, que propõe, né, que ninguém fique prestando atenção no comentário, porque a tendência é ela degringolar para um tipo de discussão surreal, assim, discussão que não tem nada a ver com o que está sendo dito. E é muito em função dessa percepção, de uma percepção falsa do Gorgias, que diz que tudo é falso, né? E que não existe nada além de opiniões pessoais sobre a realidade externa. A gente depois vai falar de pensamento crítico de novo e tal, e vai ver que isso é isso é falacioso, né? Que isso não é verdade, que é uma discussão que não leva a lugar nenhum, né? Que a gente vive, sim, muito além da opinião, só que a gente está sendo atropelado, literalmente, pelas opiniões. Né? Esse papo a gente até discutiu isso numa outra aula aí, de que é só a minha opinião, é mais ou menos, é só a minha opinião quanto ao sorvete, se eu gosto mais de sorvete de chocolate ou de morango, se eu gosto mais de suco ou de refrigerante, isso é uma opinião. Agora, discussões um pouco mais complexas, né, sobre a minha segurança, a sua segurança, sobre educação, sobre religião, né, tem gente que diz que não se discute religião. Se discute sim, se debate sim. Se eu vivo uma realidade fanática ou se eu vivo uma realidade mais poética, eu tenho que discutir sim, tenho que debater sim. É preciso que tudo seja discutido. Grandes questões estão aí para serem discutidas, né? E elas não podem ser discutidas à base da opinião pessoal. Não dá para ser sofista. E a gente está muito sofista nesse momento da história da humanidade. Além de professor de oratória e retórica, Gorgias foi embaixador em Atenas. Viajou por diversas cidades espalhando seus conhecimentos. Era muito criativo, habilidoso e utilizava da improvisação em suas apresentações. O grande foco dele foi ensinar técnicas de persuasão. Nas palavras do filósofo, a arte da persuasão ultrapassa todas as outras e é, de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Gorgias faleceu em Larissa. Tem alguma Larissa aí? Não, né? Tinha uma turma que tinham 4 Larissas. Larissa é uma cidade, é o nome de uma cidade na Tessália, onde ele morreu por volta de 380 a.C., com aproximadamente 107 anos, né? Que provavelmente faz dele o mais longevo filósofo
Esse tem a notícia. Gorgias afirmava que o ser não existe, se existisse, não poderia ser conhecido, e mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Né? Isso é um paradoxo. Né? Assim, o ser não existe. Se existir, não pode ser conhecido. Mesmo que ele seja conhecido, não dá para ser comunicado. Então, desse modo, aprofundando o subjetivismo relativista do Protágoras, ele atinge um ceticismo absoluto, um ceticismo completo. Assim, nada existe, o ser não existe. Né? Depois, alguns filósofos modernos vão... Eu não sei se baseando nele, tá? Porque eu não tenho essa informação, mas parece que, se baseando nessa ideia do ceticismo absoluto do Gorgias, faz algum sentido, vão pensar, admitir a hipótese de que, na verdade, nada existe, de fato, que tudo é fruto do pensamento. Né? Mas, enfim, mas é uma discussão um pouco mais complexa aí para frente. E aí vem os outros dois, são outros dois filósofos chamados de sofistas, que eu dei uma pesquisada meio rápida, que eu confesso que ninguém estuda, ninguém vê, quase ninguém aqui, pelo menos nos livros e tal, didáticos, falam muito deles, mas eles são dois filósofos que são citados na obra do Platão, né, principalmente do Platão, alguma coisa do Xenofonte também, mas que são o Hípias e o Trasímaco. Né? Hípias é esse cara aqui. A maior parte das informações sobre Hípias são provenientes dos diálogos de Platão. Nestes, conta-se que era dado a se gabar por ser o sofista que mais dinheiro ganhou com suas aulas. Esses filósofos, ao contrário dos pitagóricos, costumavam cobrar por seu trabalho intelectual. Olha que coisa, voltando, né, à minha tese de que a gente está vivendo num mundo sofista. Né, no momento. O cara se gabava de ser o professor que ganhou mais dinheiro, que ficou rico. O que fazem esses caras na internet? Né, que muitos deles, em vez de discutir o conteúdo, em vez de discutir as questões econômicas, esses que querem ganhar dinheiro, eles estão te oferecendo a oportunidade de ficar rico. Só isso, rico. Ganha dinheiro com o TikTok, ganha dinheiro com o Kuai, ganha dinheiro com o YouTube, tendo 1.000 seguidores inscritos e fazendo sei lá quantas 1.000 horas de lives. E aí, para quê? Para ganhar dinheiro. Né? Então, eles reproduzem exatamente a mesma lógica do Hípias, né? Que se gaba de ganhar dinheiro. É o artista que, em vez de falar do seu trabalho, fala da sua mansão. Olha que legal a minha casa, não sei o quê. Quantas vezes a gente vê um artista da música, principalmente no Brasil, né? Que são muito populares, se gabando dos aviões que tem, né? Aquela turma lá do sertanejo. O cara disputa a quantidade de avião, né? Eu não sei nem o que ele canta, mas o cara tem um avião ou 2 aviões e estaciona no hangar do outro cara que também tem sei lá quantos aviões. Gente, a gente chama de artista por falta de uma palavra diferente, porque o sentimento de um artista de verdade não é esse, não pode ser esse. Hípias viveu tanto quanto Sócrates, e por Platão chegaram até os dias de hoje informações nada lisonjeiras sobre esse matemático, bem como nos Memorabilia de Xenofonte, onde se encontra uma descrição de alguém cheio de si, que se considera profundo conhecedor de tudo, desde história e literatura até artesanato e ciências, um típico sofista. No entanto, deve-se um certo desconto a essas e outras histórias, porque Platão e Xenofonte eram contrários aos sofistas em geral. O pensamento deles ia no caminho contrário, na busca de uma verdade, né? Na verdade, algum tipo de verdade absoluta. Estavam indo num caminho bem contrário ao de um relativismo absoluto total. Finalmente, o Trasímaco, né? Que nasceu na Caledônia em aproximadamente 450 a.C., e era um excelente retórico e orador. Né, interessado fundamentalmente, vocês veem que eu só achei o troço em espanhol, fundamentalmente por ensinar ética e política. Trasímaco manteve uma postura que afirmava que a justiça a justiça era a lei do mais forte. Ele não se interessava pelo que deveria ser a justiça como ela realmente era. Tá? A morte de Trasímaco, e isso é um entendimento torto que ele fez da obra do Protágoras. Né? A morte de Trasímaco é um enigma. Provavelmente ele se suicidou em 339
antes de Cristo. 39, não? Isso. 450, deve ser 389, porque senão ele teria vivido 120 anos, né, o que é meio improvável. Em seu entender, e aí isso aqui, por exemplo, eu extraí do Platão. Isso aqui está... a professora Rachel já Problemas da Filosofia, mas é um trecho da República do Platão. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes, tá? Coisas que já estavam postas. E aí, embora em sua época tenha sido confundido com os sofistas, Sócrates travou uma polêmica profunda com esses filósofos. Ele procurava um fundamento último para as interrogações humanas, como o que é o bem, o que é a virtude, o que é a justiça, enquanto os sofistas situavam suas reflexões a partir dos dados empíricos, o sensório imediato, sem se preocupar com a investigação de uma essência, né, da virtude, da justiça, do bem, a partir da qual a própria realidade empírica pudesse ser avaliada. A pergunta fundamental de Sócrates era: qual é a essência do ser humano? Ou o que o ser humano é essencialmente? O nosso Sócrates, em sua resposta, apontava para a ideia de que o ser humano é a sua alma, entendida aqui como a sede de razão, tá? O nosso eu consciente, que inclui a consciência intelectual e a consciência moral, as duas coisas juntas, antecipando em quase 2000 anos, não, em 2000 e tantos anos, a psicanálise, que vai pegar esse eu consciente e vai descascar ele e vai descobrir o eu inconsciente, vai descobrir o subconsciente, né? Com o Freud lá no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Pois é o que nos distingue, para o Sócrates, né, de todos os outros seres da natureza. A consciência intelectual, a consciência moral, né, é o que nos distingue, nos faz diferentes de outros seres. Por isso, o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática. A frase inscrita no oráculo de Delfos era a recomendação primordial feita por Sócrates aos seus discípulos. Conhece-te a ti mesmo. Tá? É com essa frase que eu deixo vocês, porque ela é absolutamente fundamental. Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma jornada de uma vida inteira. A gente passa, podem ter certeza disso, vocês são muito jovens, a vida inteira tentando se conhecer, tentando entender quem somos nós, né? Em buscas que eventualmente são espirituais, em buscas religiosas, em buscas laicas, em muitas faculdades, em trabalhos de diversos tipos. A gente está sempre em processo de descoberta e a gente não pode arrefecer quanto a isso. A gente tem que continuar em processo de descoberta permanentemente. Porque além de falar, conhece-te a ti mesmo, o Sócrates também fala, só sei que nada sei, porque eu preciso saber cada vez mais. Se eu acho que já sei, eu não preciso saber mais nada, né? Imortalizado nos diálogos de Platão, Sócrates tornou-se um mestre e um exemplo da conduta ética até nossos dias. Suas lições expressam-se em frases como: penso que não ter necessidade é coisa divina, e ter as menores necessidades possíveis é o que mais se aproxima do divino. Na próxima aula, eu vou falar a respeito do Sócrates. E aí eu conto a história dele, do processo, da condenação, e a gente vai conhecer melhor a história do Sócrates. Mas acho que serviu para a gente ver e fazer essa passagem. Acho que ficou claro, né? Por que eu acho que esses camaradas têm uma importância e por que eles merecem ser estudados.